bom dia, irmãos e irmãs, paz de Jesus sobre vocês. Alegria estar aqui com vocês, alegria conhecer essa igreja fisicamente, né? Estar aqui pela primeira vez, me sinto honrado pelo convite. Moisés é um amigo, como ele mencionou, muito querido, de mais de 20 anos de amizade. Moisés e sua casa são, assim, os quatro me são muito caros, gente por quem eu tenho muito carinho. Como Moisés disse, a gente se encontra de vez em quando, né, por causa dessas distâncias todas do Rio de Janeiro. Eu moro quase que no outro Rio de Janeiro, né, quase um outro município. Recreio, assim, depois de tudo, né, que existe, mas vir para cá para estar com vocês é motivo de alegria para o meu coração. Estou aqui com Denise, minha esposa, e trago um abraço da Igreja Presbiteriana do Recreio. É muito bom ver, assim, a caminhada da Igreja Presbiteriana aqui em Laranjeiras. Dito isso, quero convidar vocês para a leitura que faço no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. Quero ler aqui um trechinho que talvez seja o mais conhecido desse capítulo. Como Moisés disse, essa série que vocês começam hoje é uma série sobre a vida que Cristo dá, e eu queria pensar assim sobre o Evangelho como a possibilidade da gente superar o cansaço crônico que parece se impor sobre a nossa vida, né? Então eu quero ler as palavras finais de Mateus 11, do verso 28 ao verso 30. O texto diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus, nosso Senhor. Acho que poucos convites que Jesus fez aos seus ouvintes 2000 anos atrás são tão atuais para a vida prática de qualquer pessoa quanto esse, né? Venham vocês que estão cansados. Cansaço não é uma condição do nosso tempo, né? Cansaço é uma condição da experiência humana. Nos cansamos porque somos humanos. Nos cansamos porque a vida, ela coloca sobre os nossos ombros fardo, né? Não há absolutamente ninguém que não saiba do que eu falo quando eu falo de cansaço, né? Não porque a gente já tenha estudado sobre isso apenas, ou principalmente, mas porque a gente se cansa, né? Mas é interessante a gente falar sobre cansaço porque parece que num tempo como o nosso, o cansaço, foi alçado a uma espécie de lugar quase que atribuidor de grau de importância para a nossa vida, né? A gente lamenta o fato de viver muito cansado, mas a gente também se agrada em alguma medida do fato de viver muito cansado. Você está conversando com um amigo e você diz assim: cara, minha semana foi pesada. Aí ele diz: porque você não viu a minha foi mais pesada do que a sua. A gente disputa cansaço, que o cansaço dá um grau de importância para a gente, né? A gente disputa quem se cansou mais. Mas o cansaço também é um fenômeno assim curioso do nosso tempo, porque o cansaço virou quase que uma condição inevitável num tempo como o nosso, em que a gente reduziu a vida àquilo que a gente produz, né? Então, porque a nossa vida hoje é medida pelo quanto a gente produz, se cansar é quase que uma condição inevitável da jornada de qualquer pessoa. Vou entrar nesse ponto, mas quero voltar para as palavras de Jesus. Jesus falou para uma gente que, do ponto de vista social, vivia num contexto muito diferente do nosso. Jesus viveu na periferia de um império. Jesus estava cercado de camponeses, de uma gente com um ritmo de vida muito mais leve do que o que a gente conhece, pelo menos é o que a gente supõe. E ainda assim, Jesus diagnostica essa gente como uma gente cansada. E olha para essa gente sofrida e diz assim: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham após mim. Venham após mim porque eu quero oferecer para vocês alívio para esse cansaço. Quero dar para vocês um outro jugo que vocês ponham sobre os ombros e quero dizer a vocês que o fardo que eu tenho é mais leve do que aquele que vocês conhecem. Fiquemos com essas palavras de Jesus. Mas queria falar um pouquinho, antes de ir para o contexto de Jesus, sobre esse tempo nosso que a gente vive, né? Moisés, aqui no introito da série de vocês, descreveu assim algumas características do nosso tempo que eu acho que são características muito preocupantes, né?
A gente vive num tempo de muito adoecimento psíquico. A gente vive num tempo de muita exaustão. E parte dessa condição do nosso tempo, para não ser leviano, tá? Tem a ver com uma espécie de pacto que a gente fez, né? Como eu mencionei ainda há pouco, de que a gente é aquilo que a gente produz. Né? Acho que dos escritores contemporâneos mais popularizados, talvez Byung-Chul Han, um filósofo do contemporâneo, sul-coreano, radicado na Alemanha, né? Seja o dos que mais fala sobre isso. O Byung-Chul Han escreveu um livrinho bem pequenininho, mas muito assertivo, chamado A Sociedade do Cansaço. Acho que dos livros que ele escreveu e que estão publicados em português, talvez esse tenha sido o que mais caiu na graça do povo, né? E nesse livro, o Byung-Chul Han fala uma coisa muito interessante, que é: nós nos tornamos a sociedade do desempenho porque nós acreditamos num negócio que é muito prejudicial. Nós acreditamos que nós precisamos estar o tempo todo medidos pela nossa positividade. Por positividade, ele não se refere à alegria, sabe? A esse negócio da gente ser para frente, da gente ser positivo. Por positividade, ele se refere a essa condição em que a gente precisa estar sempre fazendo alguma coisa. E se a gente parar para pensar, de fato, essa é uma característica do nosso tempo, né? A gente está sempre em busca de fazer alguma coisa, de preencher os espaços, de preencher as lacunas. Me lembro quando a pandemia chegou, né? Um caos, obviamente, né? Uma espécie de reorganização da vida, assim, rápida, ou de tentativas, pelo menos, da gente reorganizar a vida e sobreviver. No meio de toda a loucura, veio uma onda de precisamos transformar esse tempo num tempo produtivo. E aí eu me lembro que assim tinha uma série de recomendações por todos os lados, né? Para que a gente usasse o tempo que a gente ia ficar em casa para aprender um idioma, para fazer alguma coisa, para se matricular num curso, para iniciar uma outra atividade, qualquer coisa que você pudesse fazer. E era uma espécie assim de pacto social de que todos precisávamos nos empurrar uns aos outros para frente a partir da produtividade. Eu achei interessante, por um lado, assim, esse movimento da gente querer assim, fazer alguma coisa, mas, por outro, assim, isso trouxe sobre a mesa, pelo menos para mim, essa dificuldade que a gente tem de lidar assim, com os espaços não preenchidos. Né? Por que a gente precisa fazer tudo o tempo todo? Né? Por que cada momento, que poderia ser uma folga, sei lá, precisa ser um momento em que a gente faz alguma coisa para ter a sensação de que numa suposta lista que a gente montou, a gente conseguiu dar um check, né? Esse negócio da gente ter que acompanhar tudo, né? Saber de todas as notícias. Lembra da Band News? Não muitos anos atrás, em 20 minutos tudo pode mudar. Essa era a chamada da Band News na rádio, né? Lembra? Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. Sim. Em 20 minutos hoje realmente tudo muda, né? E tudo muda numa medida que a gente tem a sensação de que se a gente não acompanhar os últimos 3 minutos, a gente perdeu mesmo quase tudo que aconteceu no mundo. E esse negócio da gente viver, sabe, nesse excesso de desempenho, ele de fato adoece a gente, né? Que habilidade a gente precisa desenvolver, assim, para resgatar o valor da pausa, né? O valor do silêncio, né? Quanto tempo a gente consegue ficar sem que a gente seja estimulado, assim, por coisas externas que nos provocam? Quanto tempo a gente consegue ficar sem que a nossa mente seja assaltada por pensamentos mil, né? Então, além da igreja, eu lido com a realidade da clínica, na psicologia, né? E, assim, me deparo com muitas pessoas, dentre as quais o próprio, assim, que sofrem, assim, desse mal chamado ansiedade, né? Como a nossa mente é bombardeada, né? Por pensamentos mil, assim, por coisas das mais diversas, que não vão afetar o que a gente está fazendo naquele momento, que não precisam ser resolvidas naquela hora, que não precisam ser endereçadas naquele segundo, mas que invadem a nossa cabeça como se a gente não resolvesse aquilo naquele instante, assim, a nossa vida fosse seguir de mal a pior, né? Do que a gente precisa, hein, para a gente desacelerar? Do que a gente precisa para a gente respeitar as pausas que são próprias da vida? Do que a gente precisa, assim, para voltar a reconhecer que o descanso é tão divino quanto o trabalho? Trabalhar é uma coisa maravilhosa, né?
esse senso de contribuição. Estou produzindo, estou ajudando. Voltar para casa, a gente tem 2 meninos. Eu gosto de voltar para casa, assim, e ter a sensação de que os meus filhos estão aprendendo com esse movimento simples, sabe, do retorno. Assim, que a vida se faz disso mesmo, que eu adoraria estar com eles, mas que eu preciso sair para trabalhar, e depois eu vou voltar, e a gente vai se encontrar. Assim, eu espero que eles aprendam a ver, assim, a beleza do trabalho. Porque o trabalho, diz o texto sagrado, dignifica o homem, certo? Mas, da mesma forma que o trabalho nos dignifica, o descanso, ele não apenas assim repõe as nossas energias, né? E nos recarrega para o outro dia. O descanso nos põe no nosso lugar, né? O descanso nos faz perceber que esse mundo é mundo de Deus, não é nosso, né? O descanso nos lembra que a nossa própria vida, ela não é apenas resultante daquilo que a gente consegue conquistar com o nosso esforço, com o nosso labor. A nossa vida é sustentada por Deus, né? Quantas vezes na caminhada a gente passa por situações assim, né? Dia a dia vai sendo tocado. E tá tudo ali dentro do esquema. Aí, do dia para a noite, porque às vezes as coisas acontecem do dia para a noite, né? Vem uma notícia de saúde. Assim que muda o cronograma. Ou que te dá esse choque de realidade, por exemplo, me fazendo perceber que o recurso que a gente tem, os relacionamentos que a gente tem, o networking que a gente tem, né? E todas as outras coisas que a gente tem pela gente simplesmente não dão conta da vida, né? Nessas horas, o que a gente faz? A gente se rende de joelhos diante daquele que nos fez, certo? A gente diz, Senhor, é o Senhor. Não for o Senhor, não será nada. Porque tem horas que o nosso dinheiro não serve para nada, não é isso? Tem horas que a nossa inteligência, os nossos relacionamentos não servem para absolutamente nada, porque a vida ela é muito maior e mais complexa do que aquilo que a gente consegue sustentar na palma das nossas mãos. O descanso nessas horas ele é imperativo, não tem o que fazer, você precisa descansar. Aí você vê o tamanho que você tem diante da grandeza do universo, não é isso? Aí você vê o tamanho que você tem diante da grandeza daquele que fez o universo e que sustenta o universo. Descansar é poderoso demais. Descansar coloca o nosso coração no lugar. Descansar deixa a nossa mente assim, no compasso certo. Me lembro de Jesus, numa das palavras assim, também mais necessárias, oferecidas pelo nosso mestre, mais para o final do Sermão da Montanha, quando ele diz assim, vocês estão inquietos pelo quê? Por que vocês estão tão ansiosos? E é claro que Jesus não fala aí da ansiedade da perspectiva patológica, né? Assim, é até anacrônico dizer isso. Jesus está falando dessa inquietude pelo amanhã, que todos conhecemos. Ele diz, vocês estão inquietos pelo quê e com o quê? Aí ele fala 2 coisas maravilhosas. Ele fala assim, prestem atenção nas aves dos céus. Olha para o passarinho. E ele diz assim, prestem atenção na flor. Olhem para o lírio do campo. Porque se Deus cuida do pássaro como cuida, e se Deus cuida da flor como cuida, por que não cuidará de vocês, que são filhos? Eu acho essa fala de Jesus, esse conselho de Jesus tão lindo assim. Porque, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você pode descansar se você começar a prestar atenção nos detalhes da vida. O passarinho no céu é um detalhe da vida, né? A flor no campo é um detalhe da vida. Mas a gente está tão agitado nessa sociedade do desempenho, correndo de um lado para o outro, precisando produzir. A gente está tão empenhado em competir, trabalho e cansaço, que a gente não percebe as coisas pequenas da vida, os detalhes. Os detalhes onde Deus mora nos detalhes. Eu aprendi isso com o cardeal José Tolentino Mendonça, num dos seus textos. Ele disse isso. Costumamos dizer, o diabo mora nos detalhes, cuidado, mas Deus também mora nos detalhes. Deus mora nas coisas pequenas da vida. As coisas que passam assim despercebidas aos nossos olhos. As coisas que a gente não pega porque a gente está tão corrido, tentando sair de um ponto para chegar no outro, que a gente não percebe que a beleza da vida não está nem no ponto A, nem no ponto B. A beleza da vida está no caminho que a gente faz, enquanto a gente se desloca de um ponto para o outro. Aí Jesus diz, olha para o pássaro, olha para a flor, como se dissesse para a gente, vejam se vocês conseguem parar um pouquinho para observar, porque às vezes só de observar
a gente já descansa. Então você que está muito cansado pela vida, porque a vida cansa mesmo, você que está sobrecarregado pela vida, porque a vida cansa mesmo, assim, lembre-se que esse mundo é mundo de Deus e não seu, a sua vida é vida de Deus e não sua, né? Assim, na fé cristã a gente aprende uma coisa bonita, inclusive os nossos filhos, o que a gente pode chamar mais de nosso do que os nossos filhos, né? Assim, a minha casa não é tão minha quanto os meus filhos são meus. O carro que eu tenho não é tão meu quanto os meus filhos são meus. O dinheiro que eu tenho no banco não é tão meu quanto os meus filhos são meus. Se tem um negócio que eu gosto de falar de boca cheia, que é meu, eu digo, os meus filhos são meus. São os meus meninos e da Denise. Isso a gente fala de boca cheia, né? Nem os nossos filhos são nossos, se comparados ao que são diante de Deus. Eles são filhos de Deus, mais do que nossos, não é isso? Então, se os nossos filhos e tudo mais que chamamos de nosso pertence ao Senhor, por que a gente vai tratar, assim, do cuidado deles e da nossa própria vida como se tudo isso dependesse do esforço que a gente faz com a palma das nossas mãos? Fico pensando às vezes, né? Sou um sujeito da praia, amo a praia, né? Não sei quantos aqui, eu e Denise amamos a praia. E assim, eu acho que tentar carregar a vida desse jeito, como se ela fosse nossa, é como ir da praia, assim, do lugar onde você está sentado para o mar, pegar um punhadinho de água na palma da sua mão e correr com a ilusão de que você vai chegar na sua cadeira, não preciso nem dizer de volta na sua casa, na sua cadeira de praia, assim, com aquele punhado de água que você pegou ali, sabe? Na mesma medida, escorre por entre os dedos, a vida escorre por entre os nossos dedos. E eu acho que parte desse cansaço crônico do qual sofremos tem a ver com a dificuldade de percebermos que essa vida que escorre por entre os nossos dedos, ela sempre esteve na palma da mão de Deus. Então descansa, pô. Eu sei que o mundo é louco, que a gente corre, a gente tem agenda. Eu não estou dizendo para você fingir que a realidade não é o que ela é. A nossa agenda é louca mesmo, tudo bem. Acho que não dá para brigar tanto contra isso, né? Mas dá para a gente viver de um outro jeito. Porque a sensação que eu tenho não é a de que a gente só sofre do mal que a gente sofre com esse cansaço crônico, porque o lado de fora nos impõe um ritmo. A gente sofre do mal que a gente sofre com esse cansaço crônico, porque do lado de dentro a gente já se acostumou com uma velocidade para a qual a gente não foi feito. Daí eu me lembro demais da música do Lenine, Paciência, né? Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa. Eu acho essa frase linda. Então o tempo pode acelerar e pedir pressa, mas eu posso me recusar. Para algumas das coisas, eu posso me recusar. Algumas acelerações da vida não precisam ditar o meu compasso. E falo desse lugar de um sujeito ansioso, para quem lidar com isso não é das coisas mais fáceis. Mas nos é possível. O cansaço, sobre o qual às vezes falamos como um troféu, ele não precisa ser, na medida que é, sobre nós e dentro de nós. Basta que, e eu não sei se basta é uma palavra que cabe para aqui, porque requer um esforço às vezes descomunal, mas basta que nos lembremos de que nós podemos viver assim na dependência da graça de um Deus que Ele sim tem cuidado de nós e que tem cuidado desse mundo. Cuidava antes da gente chegar, cuida enquanto a gente está e vai cuidar depois que a gente sair. Agora, você sabe que não é só a vida que cansa, né? A religião também cansa. Quando Jesus, inclusive, fala, venham sobre mim, ou venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando ele diz, sobretudo, no verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus fala sobre isso, Jesus não está apenas usando a linguagem de alguém que tem a sensibilidade de perceber que a vida cansa. Jesus está falando como um mestre religioso. As palavras que Jesus usa aqui são palavras de um mestre religioso do seu tempo. Os mestres em Israel tinham cada qual o seu jugo. A gente costuma pensar no jugo enquanto esse peso, sobretudo assim, lembrando do contexto rural, esse peso, né, que era posto sobre o lombo dos animais para que eles avançassem assim lado a lado, né, num carro de bois, o jugo é esse pedaço de madeira que os bois têm sobre os seus lombos para que eles avancem lado a lado, se são dois puxando o carro, certo? Então esse era o jugo, esse peso que ficava exatamente aqui
para que eles avançassem nos percursos assim de jeito harmônico, né? Mas o jugo também era, nos dias de Jesus, uma palavra usada pelos rabinos. Os mestres em Israel usavam a palavra jugo como uma referência à sua medida de interpretação da lei de Moisés. Então, cada mestre em Israel tinha o seu próprio jugo. Ou seja, cada mestre em Israel interpretava a lei de Moisés de uma forma. Isso fazia parte da tradição de Jesus. Jesus cresce nesse mundo, nesse contexto. Por isso, por exemplo, que no Sermão da Montanha você vê Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Lembra disso? Algumas vezes o mestre faz isso. Lá em Mateus 5, 6 e 7. Por que Jesus faz isso? Ora, porque ele se apresenta como um mestre que tem o seu próprio jugo, a sua própria interpretação. E aqui Jesus está usando essa linguagem rabínica para fazer uma denúncia. Jesus está olhando para aquela sociedade cansada e está dizendo assim: vocês estão cansados não apenas porque a vida cansa, né? Não é apenas porque o trabalho de vocês nos campos cansa. Não é apenas porque o trabalho de vocês pescando lá no Lago Genezaré cansa. Vocês estão cansados também porque a maneira como vocês têm enxergado a vida com Deus é uma maneira pesada. A religiosidade de vocês é uma religiosidade cansativa, porque é uma religiosidade que tem sobrepeso. E aí Jesus diz assim: recebam então sobre vocês o meu jugo, porque se vocês receberem o meu jugo, como eu sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Porque o meu jugo de Jesus é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está fazendo uma proposta e está fazendo uma denúncia. Qual é a denúncia? A proposta está clara. A proposta é: venha porque a vida pode ser mais leve. Qual é a denúncia? Cuidado com essa religiosidade que pesa. Eu nasci na igreja. E amo o fato de ter nascido na igreja. Amo o fato de ter crescido como as crianças que estavam aqui, assim, correndo pelos corredores da igreja e tomando puxão de orelha de diácono, né? Cuidado com essa bola, o pai está no coral, no ensaio, né? Acabou o culto. Igreja tradicional. Eu nasci na igreja presbiteriana do Grajaú. Eu acabava o culto, tinha ensaio do coral, as crianças tinham que ficar fazendo alguma coisa, a gente ia jogar bola, né? E assim, era muito vidro assim, né? Tal qual a porta de vocês, e os diáconos assim, desesperados, porque a gente improvisava uma bola e chutava para tudo que era lado. Às vezes ia um vidro, né? Amo ter crescido na igreja, ter crescido nos corredores da igreja, amo isso. Mas a fé no invólucro da religião, às vezes ela pode se transformar num peso para a vida, dependendo da forma como nós a entendamos e a pratiquemos. A fé não é pesada, embora haja cruz, a fé não é pesada. A cruz é a lembrança de que na fé existe renúncia, existe morte. A cruz é a lembrança de que na fé existem coisas que eu preciso fazer morrer em mim. A cruz não é a lembrança de que a fé é pesada. A fé é para tornar a vida mais leve. Pesada a vida já é, pô. Porque se eu venho para o ambiente da fé, para eu sair mais pesado, para viver uma vida assim, que já é pesada, de segunda a sexta, nem faz sentido eu vir. Se a minha vivência religiosa for para gerar culpa, medo, terror e pressão, eu nem venho. Pô. Eu vou para a praia, já disse para você que eu gosto da praia, né? Que é mais leve, pelo menos dou um mergulho, como um biscoito Globo, um mate, e volto para minha casa. A experiência religiosa pesada, que é pautada só pela obrigação, só pela castração, só pelo cuidado com isso, não faça aquilo. A experiência religiosa que é medida por uma espécie de medo de Deus, que vai tomando o lugar do temor a Deus, porque temer a Deus todos precisamos, mas ter medo de um Deus que se apresenta em Jesus como nosso Pai, essa leitura me parece uma leitura equivocada, uma leitura distorcida. Esse Deus não é o Deus que eu encontro quando eu leio as páginas da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mesmo no Antigo Testamento, Deus não me parece ser esse sujeito tirano que olha dos céus para punir pecadores em busca de pecados escondidos. Deus é esse ser santo que me chama para viver uma vida santa, mas não a partir da coerção ou de uma espécie assim de um olhar assim que faz tremer, a partir de um convite assim, por uma percepção assim, tão mais bela da vida a partir do Evangelho, que me faz querer esse negócio. Não pelo medo do inferno, assim, nem pelo desejo assim, mercadológico do céu, sabe? Quero ganhar essa mansão. Mas por perceber em Deus a beleza que Ele tem em si. Eu me lembro de uma das orações de Madre Teresa d'Ávila.
lindíssima, por sinal, em que ela fala disso num dos seus trechos. Senhor, não me moves o desejo pelo céu, tampouco me moves o temor do inferno. O que me move em direção ao Senhor é o Senhor. Entender quem o Senhor é, a beleza que há em Ti, a graça que há em Ti. Quando a gente descobre que o que nos move não é nem o medo do inferno, nem o desejo de ir para esse céu, assim, das mansões, mas é Deus por quem Ele é, a vida fica mais leve, sabe? Assim, porque eu saio, assim, do peso do medo do erro, porque errar, irmãos e irmãs, todos erraremos. É da condição humana, faz parte da vida. Bem, querer acertar, assim, todos devemos querer, imagino que todos desejamos. Mas esse negócio de tentar acertar por mim é muito pesado. Essa religião, sabe? Que gera em mim a obrigação de performar, assim, ela é muito pesada, né? Essa religião que me faz achar, assim, que Deus me recompensará caso eu faça alguma coisa, assim, no final do dia ela gera um peso muito grande sobre os ombros. O Evangelho é a superação dessa religião. O Evangelho é Jesus dizendo, como uma das nossas irmãs orou aqui, o Evangelho é Jesus nos lembrando que somos quem somos porque fomos alcançados por uma graça que é inexplicável, né? E que podemos viver uma nova vida porque fomos e estamos sendo sustentados por uma graça que é inexplicável. E que o amor de Deus pela gente não está pautado naquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas porque existe uma graça que é inexplicável. Aí vem Jesus e diz, então, olha, esse jugo da religião pesada que mata vocês, esse jugo de uma religiosidade de quem vive tentando, assim, conquistar a atenção de Deus, sabe? Conquistar favor de Deus. Assim, nem faz sentido, né? Porque se é favor não se conquista. Mas esse jugo, esse peso dessa religiosidade, assim, de quem tenta construir, assim, um LinkedIn bacana, caso Deus esteja no nosso relacionamento ali, nos nossos contatos, sabe? Esse jugo dessa religião, assim, ele mata a gente. Ele gera gente espiritualmente exausta. E olha, o que tem de gente espiritualmente exausta não está no gibi. Essa é a tragédia. A religião tem matado muita gente, pelo lado de dentro. Gente que está firme do lado de fora. Que está saindo assim com uma cara que dá para botar no Instagram, de tão bonitinha que está. Mas que do lado de dentro está moída. Moída, destruída. Gente que está cansada de tentar performar, porque assim, mesmo tendo lido a Bíblia, entendeu que assim, Deus é aquele que a gente impressiona, Deus é aquele de cujas bênçãos a gente conquista, mas Deus não é esse. Deus é o nosso Pai, rico em graça e misericórdia, que sabe quem nós somos mais do que nós sabemos, que conhece os nossos pecados, inclusive, antes que os cometamos, mas que nos ama profundamente, escandalosamente, porque resolveu nos abraçar em Cristo Jesus. Deus é o sustentador do universo e da nossa vida também. Deus é o que cuida da nossa família mais do que a gente cuida. Deus é o que cuida da nossa história mais do que a gente imagina. Que já estava aqui e estará, porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Deus é aquele que se revela para a gente na face de Jesus, de um Jesus que olha para os seus ouvintes e diz, vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham descansar. Parem dessa loucura de viver para performar. Desfrutem da beleza da vida. Não sejam irresponsáveis, mas desfrutem dessa beleza da vida. A vida é muito mais do que aquilo que a gente faz. Nós somos muito mais do que aquilo que nós produzimos. Nós não somos o trabalho que temos, nós não somos o dinheiro que acumulamos, nós não somos o status que temos, nós não somos a nossa rede de relacionamentos. Nós, nus na alma, tá? Despidos de todas as máscaras, nós somos filhos e filhas amadas de Deus, nos quais Ele tem todo o prazer. E se isso não trouxer descanso para a nossa alma, nada mais vai trazer. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu saí lá do outro município e vim aqui para o Rio de Janeiro para lembrar você dessa verdade que você sabe. Que a gente pode encontrar descanso em Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é, e nele nós somos, quando nele estamos. Nele a gente descansa, com Ele a gente vive. Não para impressionar a Deus ou quem quer que seja, mas para agradecer a Deus pelo tanto que Ele tem sustentado a nossa vida. A partir dessa consciência do Evangelho, a gente vai na contramão desse mundo
que diz só acelera, só acelera e só acelera, e às vezes a gente vai dizer como que numa espécie assim de revolta, não, eu vou desacelerar. Hoje eu vou desacelerar. Hoje eu vou ver Deus trabalhar. Porque se a gente não desacelerar, às vezes a gente não vai ver Deus trabalhar. Ele vai continuar trabalhando, porque Ele vai sempre trabalhar. Ele não dorme, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, não é isso que diz o Salmo? Mas a gente precisa descansar. Então descanse. Pelo seu bem, pelo bem das pessoas que convivem com você, pelo bem da sua alma, do seu corpo, da sua mente. E para que a sua vida seja para os outros, assim, um testemunho do que Deus pode fazer. A gente não testemunha a Deus só quando a gente diz, vamos lá na igreja, é bacana demais. A gente testemunha mais de Deus quando a gente vive uma vida tão bacana que os outros dizem assim, engraçado, você não tem cacuete de crente. Não é isso? Você até parece normal, já ouviu isso? Você até parece gente normal, você nem parece que é pastor, você até parece gente normal. Eu não sei se é fã ou hater, né? Não sei se é um elogio ou uma crítica, né? Eu recebo assim como um elogio. Assim, né? Você nem parece pastor, cara, você até parece gente. Fala, obrigado, querido. Então, essa gente que olha pra gente e diz assim, vocês até parecem gente, nem parece que são crentes. Então, essa gente deve estar percebendo alguma coisa, né? Que dá pra gente viver de um outro jeito por causa de Jesus. E esse é o nosso desafio de todos os dias, pessoal. Vivermos de um outro jeito por causa de Jesus. Então, se você está cansado no corpo, na mente e na alma, lembre-se das palavras de Jesus, o Cristo, para o seu coração. Porque a vida que Ele tem pra gente é uma vida que tem o direito ao descanso. Senão a gente vai pifar. E eu sei que para o céu todo mundo quer ir. Mas agora ninguém precisa ir não, né? Vamos ficar mais um pouquinho por aqui, que aqui também tá bom. Aqui é ruim, mas é bom. Então assim, a gente vai, mas deixa Deus escolher. A gente não precisa ajudar. Então cuida da sua vida, viva bem, trabalhe, mas descanse. Porque esse mundo é caótico, mas é maravilhoso. É um mundo de Deus, casa do Senhor. E que aqui a gente viva com qualidade, com beleza e com intensidade. Porque é isso que Jesus no seu Evangelho tem para cada um de nós. Deixa eu fazer uma oração com você. Senhor Jesus, estamos aqui como irmãos e irmãs de fé, gente que se reconhece por causa do Cristo que é o nosso Senhor, irmão mais velho Senhor, é o que diz a Tua palavra. Quero orar pelos meus irmãos e irmãs do mesmo jeito que oro por mim. Ajude-nos, Senhor, a sairmos assim da loucura desse cansaço crônico que vai matando a gente por dentro. Ajude-nos a acolhermos as palavras do Senhor como palavras norteadoras para a nossa vida. Venham descansar. Ajude-nos a acreditarmos que somos mais do que aquilo que produzimos, do que aquilo com o que trabalhamos. Ajude-nos, Senhor, a tirarmos o sobrepeso religioso que mata. Tudo aquilo que for do evangélico, mas que não for do evangelho, Senhor, que a gente tire, porque é sobrepeso, é sobrecarga, gera exaustão. A gente quer o jugo de Jesus, a gente quer carregar a cruz com o jugo de Jesus, porque esse é o que faz sentido para a nossa alma. É o que eu peço nesse começo de uma nova semana, por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, que a semana de todo mundo, assim, na medida das possibilidades, seja mais leve, naquilo que a gente puder tirar, Senhor, de sobrepeso, ajuda a gente, para que os dias sejam bons e para que a nossa vida, assim, seja uma vida, assim, em consonância com o que o Senhor espera da gente. É no Teu nome, ó Cristo, que oro agradecido por esse tempo com os meus irmãos. Amém e amém. Deus abençoe.